Conexão Monádica. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta às 8 e 8 da manhã. Giselda Galvão, consultora, com vocês aqui agora, morrendo de alegria, de entusiasmo, de vontade de reconectar, de criar um estímulo, de trazer ferramentas de conexão com você e a sua essência. Gente, bom dia para quem está entrando, bom dia, bom dia, bom dia, que delícia. Vânia, vamos embora para a conexão monádica. Mulher, nunca imaginei que isso pudesse chegar de uma forma, uma ferramenta tão simplificada, tão verdadeira. Poxa vida, fiquei tão feliz. Tem feito muitas perguntas. Bom dia, Marcelo. Faço muitas perguntas, gente. Tem sido assim, em alguns momentos que é possível, metralhadora de perguntas, né? Como eu posso contribuir mais com resgate interno, né? É tudo interno. Esse resgate interno de cada um. Como eu posso ser mais contribuição para esse momento tão delicado, né? Que tá aí, que tá acontecendo e que vai expandir muita coisa, aparecer todas as verdades, né? Apocalipse é a revelação da verdade. E as entidades aqui já brincaram com meu nariz. Todo mundo se afasta. Já falei das entidades, estão todas presentes. Por favor, se afastem, meus amores. Dá licença. Gente, tô muito animada, mas confesso para vocês que eu lancei essa anteontem, né? Foi na quarta-feira que eu lancei a Conexão Monádica. Hoje é sexta-feira, apenas 2 dias. Ontem eu tive, assim, situações bem peculiares, espirituais, assim, do dia a dia, de perceber muita coisa. Aí eu fiquei perguntando, né? Qual que é a consciência, né, que se requer aqui nesse momento, diante de tudo isso? O que é isso, né? Que está acontecendo. Além, eu percebo, é um conjunto, né? Além da minha percepção estar sendo muito ampliada, o astral, né? O campo espiritual do planeta, vamos dizer, do Brasil, né? Porque a gente está aqui no Brasil, a gente tende para trazer aqui para o Brasil. Não tá brincadeira, né? Muito medo, gente, é muito medo, é muita angústia. Nossa, é muito desespero, insegurança. Tive que ficar devolvendo o tempo todo, me trabalhando. Tava muito desconfortável. E ontem eu dei uma circulada, eu andei, né? Entrei em alguns lugares e tudo, que tem muita gente que circula, né? Pessoas. Vou falar com vocês, viu? Muito interessante mesmo. As pessoas estão muito assustadas, elas estão com muito medo. Muito medo. O medo está no ar. E essa é a frequência, né? Que os controladores adoram. Os controladores amam nos pegar assim pelo, né? Pelo pé. Medo, escassez. Todas as suas derivações. Medo e escassez é o carro-chefe. Aí é o topo da pirâmide. Aí tudo que vem ali por trás, por baixo, né? Todas as derivações do medo e da escassez. Aí não vou ficar nem falando a respeito pra gente não atrair muita essa energia. Ontem, na hora da live, né? Tive um peso nas costas, assim, uma energia forte, né? E a gente liberou durante é assim, tem que facilitar o tempo todo. Nós temos que nos facilitar o tempo todo, né? Movimentar a energia. Não é ficar julgando as energias. Porque essa energia tá muito ruim. Porque tá densa e tal. Você perceber, olha, tem muito medo, tem muita angústia, tem muita escassez, né? As pessoas estão assustadas,
estão esperando o fim do mundo, que elas vão morrer, elas estão apavoradas, blá, 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 blá. Tem consciência? Tem. Agora não adianta julgar isso. Como é que eu lido com isso? Como é que eu posso liberar isso do meu campo? Né? Como eu posso estar liberando? Devolvo de onde veio. Olhar para sua casa, né? Conversar com as portas e com as janelas. Pedir para sua equipe de trabalho ficar vigilante, não permitindo a entrada, né? De entidades na sua casa, de seres. Fechar os portais, portas de janela são portais, né? Fechar os espelhos, fechar os portais dos espelhos. Se for espelho, dependendo do espelho, é bom colocar até alguma coisa por cima. Pelo menos enquanto não está sendo usado ou durante a noite. Não é para ficar paranoico, não é para ficar... Mas tem que ter consciência do que acontece nessa realidade. Senão a gente vai vivendo uma vida assim completamente inconsciente, no automático, como sempre tem sido. Só que agora existe essa grande oportunidade que é a gente poder ter mais consciência nessa vida. Encarnei num corpo, me enfiei dentro desse vaso, tive o trabalho de nascer, de chegar aqui, de ficar cego no meio da multidão muito tempo, sem entender o que estava acontecendo. Procurei informação, expandi consciência, cheguei onde cheguei, agora eu vou desperdiçar isso? Não, vamos aproveitar para ter mais consciência, e eu volto a dizer o que eu sempre digo, a gente só sai daqui estando bem com essa realidade, não concordando com tudo, achando tudo, que legal, não, é concordar, é perceber essa realidade, olhar para ela e falar, tá tudo certo, foi só uma experiência, é só uma experiência. Parar de brigar com a realidade, com as pessoas, com as coisas que acontecem, né? O que eu tenho percebido... Bom dia para quem tá entrando, não dei bom dia para todo mundo, já emendei aqui no papo, o papo quântico da Gigi. Dá um joinha aí, viu, gente? Por favor. Então, assim, o que acontece? O que eu tô percebendo? Tendo consciência mesmo. As pessoas estão... muito desarmônicas, a coisa tá apertando, né? A energia tá apertando, a dimensão tá apertando. E eu tô percebendo que dentro do meu olhar, né? Que eu olho para as pessoas, para situações, coisas, gente, totalmente pitorescas do dia a dia também que eu tô falando, né? As pessoas muito... com o portal muito aberto, dando passagem para muita entidade. Porque o nosso campo, se a gente não tiver uma encarnação mais consciente, se não tiver mais presença, ele vive lotado de entidade. Mas é muita. Então, quanto mais consciente a gente vai ficando, a gente vai liberando. Eu tenho aquele curso meu, Criando com as Forças Invisíveis, ensino a lidar com tudo isso. Liberar essas energias, entidades, liberar, né? E você passar a ser a entidade dominante do seu corpo, da sua realidade. É uma escolha, você não é obrigado, mas pode escolher. E à medida que você escolhe dessa forma, você começa à medida que você começa a perceber e a assumir a posição de entidade dominante, de estar presente, de estar mais consciente o tempo todo, o que acontece? Você começa a fechar todos esses buracos, essas passagens que inconscientemente a gente mesmo abre para que as entidades vão ocupando, vão entrando. É tipo assim, uma casa que tá com as portas e janelas escancaradas. Dando um exemplo assim, né, figurativo. Tá tudo aberto. E a pessoa que é a dona da casa, ela não está presente, ela tá só no automático. O que acontece com casa abandonada? Mais ou menos isso, né? E aí começa, vou entrar, vai entrando. Quando você vê, tá assim, lotado.
Gente, tem umas situações que até, assim, que eu percebo comprovadamente no dia a dia. As coisas vêm a mim como uma experiência, um aprendizado. Pessoas que estão assim com idade mais avançada, o que que acontece? Elas começam a não estar presentes, muito presentes com elas mesmas, e assim, essa questão de ser tomada por entidades, né? O campo tá muito ali, é muito, muito, muito grande. Todo mundo passa por isso, mas eu percebo que os idosos, eles têm uma facilidade, porque não estão conscientes, né? E não estão conscientes nessa encarnação e não percebem, né? E às vezes eles dão aqueles rompantes, aquela mudança de comportamento muito assim, uau, mas puxa vida. Aí as pessoas começam a entrar com julgamentos automáticos dessa realidade. Ah, tá gaga, tá velho, tá ficando, tá dando, já deve ser o Alzheimer, né? Então, assim, lógico que tem problema de funcionamento cerebral, tem toda uma situação. Mas essa situação física, ela só reflete o que vem de outras dimensões. É isso que nós temos que entender. Entende? Então, assim, não é que a questão primária são as entidades ocupando mesmo a casa e entrando em domínio daquilo, no domínio da casa. Entende? Então, na medida que nós vamos nos tornando mais conscientes, mais presentes, a gente vai se observando, né, para não entrar nesse processo, nessa permissão de deixar as portas abertas e deixar quem quiser entrar. E na medida que a gente vai se conectando com a nossa essência verdadeira mais profunda, isso vai também sendo, vai tomando uma certa distância dessa situação, porque você está conectado com a sua, vamos falar assim, vou usar umas palavras aqui que para a sua coluna consciencial, sua rede neural, entende? Então, na medida que você está conectado com essa rede neural, com essa coluna, o pessoal gosta de colocar como se fosse uma coisa reta para cima para dar essa ideia, mas não é bem assim. No meu interessante ponto de vista, não é só uma coluna retinha, assim, é sua. Porque a gente fala, a verticalização e tal, aí cada um dá um nome, né? Então, assim, a minha árvore, a minha conexão neural, né? Até a minha mônada, como que ela tá? Porque entre essa manifestação e a mônada, tem zilhões de coisas. Que cada caso é um caso que tá um monte de coisa acontecendo. Que é o quê? São as experiências, né? Nesse universo, vamos dizer assim, de manifestação. Aí uns gostam, universo material. Sim, pode ser material, universo de manifestação, de corpos, de experiências. É simples assim. Então, assim, você estando com essa conexão mais livre, né? Propiciando conscientemente, buscando essa conexão. São os comandos, né? Eu estou disposto agora, eu escolho me conectar com a minha essência superior, com a minha mônada. Só que entre eu e essa mônada existe uma rede neural aqui nessa realidade. Então vamos, né, resgatando fractais, fazendo bastante touch vibration, né? Então, assim, eu tô vendo que, na realidade, eu estou cumprindo um projeto, né? É um projeto mesmo, né? De conexão interna, de resgate interno, de forma inconsciente. Eu acordei, eu falei, uau, agora eu tô entendendo que as coisas estão vindo. Então, eu tô fazendo muitas perguntas. Eu estava fazendo poucas perguntas, eu acho. Eu percebo. Agora eu tô fazendo mais perguntas, né?
quais são as ferramentas que funcionam para o trabalho no qual eu vim, aquilo que eu represento, que eu posso trazer de contribuição para as pessoas. E realmente eu estou percebendo que a coisa está chegando. Foi tudo assim, passo a passo, tem acontecido desde o final do ano passado, que eu comecei com os grupos de Touch Vibration, agora resgate fractais e conexão monádica agora. Eu falei, uau, que chique. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, só simplesmente porque eu me coloquei à disposição. Sem julgamento, sem definição, sem expectativa. Sem definição nenhuma. Ah, não, porque vai ser assim, assado. Eu fui deixando acontecer. Aí a gente dá uma elaborada depois, né, que tenha clareza, que segue a energia que vem, a gente dá uma elaborada, mas nada muito, né? É elaborado para poder apresentar, para trazer, né, uma forma, estrutura que as pessoas possam acessar. Esse é um pouco do meu jeito. Eu fico vendo pessoas que têm habilidade de criar as coisas e colocar com clareza para as pessoas. Eu falo, gente, eu queria tanto ser assim, de fazer textos incríveis e tal. Eu falo, ainda vou aprender. Mas eu sou mais assim, intuitiva, mais energética, né? Tem sido a minha forma de expressão. Bom dia, Messi querida, tudo bom? Belo Horizonte, minha cidade, Natal. Bom dia, bom dia, bom dia, Belo Horizonte. Meu filho, minha nora e meus netos habitam na cidade de Belo Horizonte. Tô conectada direto lá com eles. Muito legal, Mércia. Então, é assim, sabe? É a minha origem, né? Eu nasci em Belo Horizonte. Então, eu estou conectada, né? Minha família hoje mora lá, continua morando, né? Eu estou no estado de São Paulo e eu estou sempre me conectando. É a minha referência, né? Eu estou sempre me conectando a Belo Horizonte. Então, nós também podemos nos conectar com o quê? Com a nossa mônada, com a nossa origem, né? Com aquele entrelaçamento de consciências que formatam uma mônada, que são, gente, é um negócio muito gostoso quando você começa a perceber que é mais simples, é simples. A gente pode, não precisa de ter muita teoria, de complicar as coisas. Podemos complicar? Podemos. Podemos ser, tem um nível de complexidade? Tem. Mas nós podemos perceber tudo isso com simplicidade, com leveza, com facilidade. E eu estou sempre pedindo ferramentas que tragam grandes resultados, mas que o processo seja com muita facilidade. E parece que eu estou conseguindo bons resultados. Parece não, estou conseguindo bons resultados, né? E isso está me trazendo uma leveza, uma alegria e tudo. Mas eu confesso que ontem, gente, o negócio estava estranho pro meu lado. Uau! E aí eu falei, puxa vida, eu circulei, aí eu fui ver onde que eu fui, tá? Falei, ah, tá. Então, né, Gigi, esponjinha, né, deu uma catada umas coisas por aí, deu umas andadas por aí, foi resolver as paradas dela, né, e aí deu umas catadas aí, aí eu tive que ficar fazendo um monte de ferramenta, né, o que me salvou mesmo foi na hora que eu fui dormir. Antes de dormir eu apliquei um Touch Vibration turbinado em mim, auto-apliquei. E aí eu tive uma noite de sono, né? E eu tenho que me auto-aplicar toda noite. Eu vou ter que colocar um post-it. Até vou fazer isso hoje. Vou até pegar os post-it aqui e lembrar, ó, e colocar lá do lado, né? Da cama, para olhar todo dia de manhã o que se requer aqui, o que eu tenho que fazer aqui. Antes de dormir, Touch Vibration, auto-aplicação. É outra qualidade de vida. Tive uma noite interessante. Eu não consigo... Na hora que eu acordo, eu percebo um pouco, trago um pouco de claridade, de clareza do que, aonde que eu tava e tal.
Mas aonde eu vou todas as noites, no campo espiritual, não tem referência. Tem referência nenhuma. Há pouco tempo eu vi uma pessoa que pela primeira vez na minha vida, eu vi alguém falar de algo que eu vivo há muito tempo, mas eu não conseguia traduzir, eu não tinha, né, construto suficiente para verbalizar, para falar. E eu fiquei tão impressionada. Falei, uau, gente, mas não é que é isso? Eu falei, uau, é isso mesmo. A pessoa conseguiu, olha que legal. Você sai, gente, às vezes a gente ouve pessoas, né, assim, sem julgamento. Às vezes a pessoa tem uma pegada mais religiosa, ela tem aquela crença dela, eu super respeito. Mas mesmo assim eu ouço a pessoa porque ela tem muita coisa às vezes para nos ensinar, para trazer conteúdo, conhecimento. Tô falando de conhecimento. Então o que aconteceu? Essa pessoa falou uma coisa, eu ouvi, né, uma livezinha da pessoa e aí ela falou uma coisa que eu falei, ai, aí eu pulo do gato, eu falei, yes, é isso aí. Ele falou, olha, no mundo, e aí tem a linguagem da pessoa, né? No mundo espiritual, quer dizer, nessas outras dimensões, não existe profundidade. Aqui é 3D. 3, 4D, né? Lá não tem profundidade. E aí eu fiquei olhando e ele falou, olha, e não tem direita e esquerda. Não tem essa direção, esse senso de, não tem espaço. E aí eu entendi, ele não falou isso, mas eu falei, não tem espaço como nós entendemos aqui. Então o mundo espiritual, vamos falar, o mundo espiritual, para onde a gente vai, normalmente, agora existem mundos e mundos espirituais, tem isso. Então assim, não tem espaço, nem o tempo do jeito que a gente conhece. E a minha experiência sempre foi muito assim, de eu falar, uau, gente, o que... Olha, eu já tive experiências no mundo espiritual, à noite, de eu voltar, porque lá o tempo é diferente. Quando passa aqui para, vamos dizer que eu dormi 5, 6 horas à noite, né? Durante a noite. Lá são, é muito mais, né? Tempo que você fica ali. E a gente traz pequenos fragmentos. Então, quando eu entendi que não tem tempo e espaço lá, mas na experiência que eu entendi, que como que eu posso traduzir o que eu vivo lá, quando eu volto? Não tem tempo nem espaço. Não é essa, não existe essa profundidade, esse espaço que tem aqui na 3D. Primeira coisa que eu fui percebendo, primeiro que a cada dia, apesar de tudo, de Matrix, de bababá, de tudo que ocorre nessa realidade, eu tô muito feliz, porque quanto mais eu tenho consciência, mais eu, vamos dizer assim, mais eu aprofundo e aproveito essa experiência de vida, porque é uma tremenda de uma experiência de vida deliciosa, que a gente pode expandir muito, sim, sem se identificar com um monte de coisa, sim, né? Entende? E o que acontece? Eu tenho a experiência, mas para mim sair daqui eu tenho que estar honrando tudo isso, entendendo e valorizando. Cada dia que passa eu estou valorizando mais isso aqui. Que eu falo, uau, despertar aqui dentro é o máximo, porque você senta e aí você pega a pipoca, você pega o balde de pipoca, você pega aí você escolhe, né? Eu vou escolher uma água de coco e vou tomar e vou ficar comendo a pipoca e assistindo. E se me divertindo. Cada dia que passa fica mais divertido. Tem hora que a gente cai na esparrela, né? Tem dia que momentos que a gente... Aí vai virar vítima. A gente tem... Aí a gente entra no personagem, faz o drama, novela, trauma e drama, novela mexicana, né? E vai.
E aí, eu sempre que eu entro no drama, e aí daí a pouco eu começo a rir de mim. Aí eu falo, eu converso muito comigo mesma, né? Eu falo, você vai entrar nessa? Você vai entrar nisso? Você tem certeza que você vai gastar energia com isso? Gente, a quantidade de pessoas, né? Vamos dizer, a grande massa da humanidade tá preocupado, ligado, valorizando, dando significado, importância para coisas absolutamente inúteis, sem o menor valor. E essa consciência está vibrando no coletivo, né? Valorizando coisas que não têm valor. Dando importância, focando a mente criadora, a consciência criadora, essa energia de criação que nós temos em coisas absolutamente inúteis, fúteis, banais, que não vão levar ela a nada, não vão contribuir nem fazê-la crescer. E brigando e lutando por pontos de vista e não admitindo, aí entrou nessa parada toda, né? A narrativa dos controladores super, né? Totalmente aí eficaz. Eles conhecem essa manipulação de massa, todo o discurso, e todo mundo acreditando nos personagens, né? No pessoal que faz todo o teatro. Gente, eu fico impressionada. E as pessoas falam dos personagens como se eles fossem reais. As pessoas acreditam que tem o Elon, o fulaninho, né, esses caras, porque eles são detentores de uma fortuna. Mentira, nada é deles. Eles são apenas aquele que está representando, são artistas, né? Representando é só uma encenação para criar narrativas. Eles vão criando gente, e eu vejo gente séria, gente que eu considero assim séria, falando desses personagens como se eles fossem reais, como se eles realmente fossem o que aparentam ser. Eu falo, gente, será que o pessoal não percebe? Eu fico olhando, eu falo, o pessoal não percebe. Todo mundo acreditando nisso, acreditando que o fulaninho lá tem essa fortuna toda, esse dinheiro é dele, gente, kkkkkkkk. Vou dar aquele meme, aquele cara deitado com as perninhas pra cima, com a boca aberta rindo. Gente, nós precisamos acordar, que é tudo uma encenação. Dá uma preguiça. E aí, assim, toda a narrativa. Porque você viu que o personagem aqui que tá impondo, né? Fazendo o trabalho também, né? E que ele tem cara de... tem uma cara assim. Aquele, né? Aquela cabecinha lisinha de ovo, assim e tal. E aí fica essa discussão. Gente, toda a narrativa. São personagens, eles têm toda a marcação, tudo. Não, eles não abrem a boca e nem tem nenhuma atitude da cabeça deles. Eles são apenas marionetes do sistema dos controladores. São peças do jogo de xadrez descartáveis. Todos os dirigentes de todas as nações jamais dirigiram a nação. Verdadeiramente, jamais. Então, assim, vamos acordar pro jogo, né? Vamos acordar pro jogo. Hoje eu tô animada, né? Vamos ver aqui. Gigi, o pessoal acha que o 9 dedos ainda é ele mesmo. Imagina. Pois é, menina, já foi pra pé Terra dos Pés junto lá em final de 22. No final do ano de 22, já tem quase 2 anos que já foi, né? E é isso. Né? Todo mundo mascarado. Gente, tá aí. O golpe tá aí, cai, né? Agora, o percentual de pessoas despertas que estão entendendo o jogo um pouco, minimamente tudo, é pequeno. E as pessoas confundem consciência com militância, né? Com a militância. E a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é uma linha muito tênue, né?
Então, assim, para quem acha que tem que militar alguma coisa, que tem que representar, defender uma causa, né? Tome muito cuidado, acorde, faça pergunta, né? Se isso é verdadeiro para mim, como mônada, como uma manifestação nessa realidade, uma consciência. Hoje eu tô Giselda, né? Já fui Ana, já fui nisso, sei lá o que. Hoje eu tô Giselda. É um construto. Eu sou um personagem. Se você entende que você é um personagem interpretado, que você foi construído a partir da sua família, do seu pai, de sua mãe, da sua família, do seu trabalho, da escola, foi construindo esse personagem, uma persona. Então, na realidade, eu brinco com as pessoas em curso, eu falo, gente, nós nem existimos. Esse personagem aqui nem existia, ele não tem. A hora que esse corpo morrer, acabou. Vai, o que que fica? A minha essência, a minha consciência. A essência fica. Ela é imortal. Mas enquanto corpos, enquanto estamos interpretando esse teatro, vindo em corpos e tudo, é só um teatro. O personagem, quando muda a cena, né, quando muda a peça que está sendo encenada, e aquele corpo morre e tudo, aquele corpo, aquele personagem, ele acabou, não existe mais, porque existe uma outra essência. E essa essência pode escolher, estando mais consciente, ela escolhe qual personagem que quer, como é, como é que não é, né? Porque parece que a situação da Terra, né, do sistema Terra, ela tá, né, tá lacrada, né? É uma experiência que tá fechada. Você pode escolher, mas dentro, por enquanto, até então, tinha que ser dentro desse sistema. Então essa realidade que nós estamos vivendo é a última possibilidade, é a última vida que nós estamos ocupando um envoltório, né, um invólucro carnal desse corpo. Nesse construto de realidade é o último. E se eu entrego esse corpo, na hora que você tem que se preparar para quê? Para morrer bem, meu amor. Se você não morrer bem, na fita, consciente, né? Se você entra na frequência do medo, do desespero, do chilique, do trauma e drama, você está identificado, você já perdeu tudo. Porque dependendo da situação, não é uma regra, mas é uma grande possibilidade de você ser, né, capturado por causa do seu padrão, né, energético vibratório. Você não está conectado com a sua essência, não está conectado com nada que seja realmente importante, que seja relevante para você poder retornar, se ligar, perceber um covô, um cotô, o que aconteceu. A grande maioria das entidades que eu facilito, grande parte delas não sabe nem que já entrei, não tem corpo físico. Primeira coisa que eu comunico para elas, com o maior amor e carinho do mundo, né? Eu comunico a elas que elas não têm corpo físico mais, que elas já morreram, o corpo físico delas já morreu. A grande maioria já saca o negócio na hora, já libera. É incrível. É incrível. Entende? É só consciência. A única coisa que importa aqui nessa realidade é consciência. Não adianta você, eu vou acumular um monte de bens materiais. Pode. Você pode ficar trilhardário. Que legal, né? Tem um igual Pablito. Pablito lá cresceu. E o povo mete o pau e fala. Mas tá aí, ó. Botando os caras, né? Ele pode ser contribuição num nível que poucas pessoas podem. Porque ele tem helicóptero, ele tem jato, ele tem avião, ele tem, né, zilhões de colaboradores, ele tem todo o movimento, tem influência, pode criar uma rede de comunicação, né? E tá aí, botando isso à disposição. Pode falar o que quiser, mas tá fazendo.
Quem tá metendo o pau, o que tá fazendo? O que você tá fazendo assim, de tão concreto? Ah, gente, por favor, não adianta olhar o que a pessoa tá falando. Você tem que ver o que ela está fazendo. Tá fazendo. Você tá jogando pedra em quem? Quem tá fazendo mais do que você tá te incomodando. Você entende? Eu valorizo, eu falo, não, que legal que esse cara tá fazendo, olha só, legal. Tá contribuindo? Tá, claro que tá, oxe. Vai ficar numa situação sem água, sem alimento, sem agasalho, sem casa. Não que eu estou apelando pra você ficar sofrendo por isso, mas poxa, seja grato que você tem. E para de você ficar metendo pedra em quem tá fazendo. Gente, eu adoro essa frase. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Olha que legal. Porque nós somos árvores frutíferas, né? O universo quer saber que fruto que você tá dando. A hiperconsciência, né? Que fruto que você tá dando? Gente, olha pra sua vida e fala que fruto que eu tô dando. Não quer dizer que eu tenho que sair e falar, eu vou ajudar as pessoas, vou salvar todo mundo. Não. Primeiro é interno. O fruto, ele tem que estar bonito, ele tem que estar bem cuidado, mas ele tem por dentro, ele não pode estar podre. Tem que ser um fruto que tenha uma qualidade. Para que as pessoas possam colher e aproveitar isso, essa sabedoria, receberem algo que seja contribuição para elas, um alimento para a alma delas também. E muitas vezes o alimento da alma é você também dar um pacote de arroz, feijão, mandar uma cesta básica para um vizinho, uma pessoa que está em dificuldade, sei lá, que você sabe, fala assim, entrega, fala assim, ó, tá aqui. E vai cuidar da sua vida. Entende? Ah, mas ele tá fazendo muito, mas tá filmando. Claro, tá estimulando. Gente, tudo é um ponto de vista. Só isso. Entendeu? Só isso. E a narrativa corroeu muito, né? Corroeu muito a percepção das pessoas e tudo. Normal. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, você tá conectado com a sua consciência, algo verdadeiro para você, grandioso, a sua essência mais profunda. Vou falar certas coisas que não, mas lá nas galáxias, no profundo do profundo, né? Da sua origem monádica. Vai fazer diferença? Claro, se você chegou até lá, meu amor, pode saber. Se você está mandando um sinalzinho de fumaça, sabe assim? Porque tem internet e tal, mas né, lá como é que chega lá? Sinal de fumaça, assim, eu estou fazendo a minha parte para me comunicar com vocês. Eu tô voltando para casa sem expectativa, mas assim, olha, eu estou me conectando. Quando você dá o comando, quando você faz o movimento, eu vejo as pessoas vindo no meu atendimento, elas estão fazendo um movimento, elas estão verdadeiramente interessadas em se reconectar e se liberar, fazer uma limpeza, em fazer algo que seja realmente verdadeiro para que elas possam se reconectar, alcançar mais consciência, expandir, o nome que quiser dar. Isso eu acho maravilhoso. Não pensem em vocês, toda semana tem um momento que eu falo assim, ai, que vontade de parar de mexer. Não quero mais. Gente, não adianta. Tem hora que é muito desconfortável, né? É um desafio muito grande, a gente nunca sabe, a gente abre o campo da pessoa, a gente não sabe o que vai encontrar. Não sabe, tem a menor noção. Vai lá, quando você vê, o que eu posso fazer de contribuição, tirar disso aqui? Conhecimento, sabedoria, trazer o meu saber, criar um curso, Forças Invisíveis avançado, está já com data definida. Eu pensei que eu ia conseguir fazer esse mês, não deu. Aí eu tive que remarcar.
se não me engano é 18 e 19, um final de semana, depois vocês olham, eu acho que é isso, 18 e 19 de junho. 18 e 19 de junho. Forças avançadas, não, forças invisíveis avançado. Para quem realmente está a fim de conhecer um pouco mais. Um pouco mais. E eu fico muito feliz, que eu achava que... Gente, ano passado, início desse ano, às vezes alguma outra pessoa falava, e aí, vai o curso avançado e tal. Eu olhava e falava... Eu entre os meus julgamentos, né? Mas eu olhava assim, gente, um ponto de vista, né? De que, será que esse pessoal vai dar conta? Será que eles vão topar? Será que vai... né? Isso é ponto de vista meu, que eu tô procurando abrir mão desse ponto de vista. Porque eu tô vendo muita gente bacana chegando, muita gente disposto a ter mais consciência, aprender mais. Não é a maioria, não, mas poxa vida, faz uma diferença incrível, né? Meu trabalho passa a ter clareza de propósito, porque nós somos assim, nosso mental requer isso, né? A gente tem, mas tem que ter algo palpável. A gente fala justificar, porque é uma energia que coloca ali. Quando eu abro a boca, quando eu defino uma data, eu falo, vou fazer tal trabalho, por exemplo, sábado, hoje é sexta, né? Amanhã eu vou fazer a primeira conexão monádica. Gente, eu resolvi isso na quarta. Gigi é assim, né? Vai o atropelo do, né? O trem vem, o trem bala passa e ela, vambora. Porque se eu deixar para depois, eu não faço. Eu já descobri isso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu diário, aqui, ó, Papo Quântico da Gigi é o diário da Gigi. Aí a Gigi pega e fala, aí o povo começa... Aí eu falo, eu sou obrigada a fazer, porque eu já lancei, eu já falei. E eu tô usando isso contra mim mesmo de uma forma bastante interessante. Porque eu estou me obrigando a fazer. Porque, gente, tem hora que não dá vontade de fazer. E as forças invisíveis, elas ficam o tempo todo, querendo ou não, deixa disso, né, assim, né, não dá isso pra lá, deixa isso pra lá, isso vai dar muito trabalho, tá. Desista, não faça, entende? Então eu tô achando formas, tô fazendo muita pergunta, né? Tô achando formas simples assim de fazer as coisas, de me obrigar a fazer as coisas, porque se deixar por minha conta eu não faço. Entende? Aí eu vou me envolvendo com outra coisa que eu gosto, né, de fazer e tal, vou resolvendo outras coisas e vamos. Então, assim, eu lancei e tô eu aí, gente, na hora que eu falei, vou fazer e tal. Gente, eu falo assim, fica um negócio aqui, sabe? Aqui, ó, o tempo todo, assim. Por quê? Porque as pessoas ouvem eu falar, as pessoas já vêm atrás, aí já vou mandando post e tudo, e aí vai conectando com várias pessoas. E essa conexão com várias pessoas, o que vai acontecendo? Por mais, gente, isso começa, essas energias, entidades das pessoas começam a me visitar, que bonitinho. Sabe quando acontece assim, ó, você tem uma família, você tem um filho lá e tal, e aí tá todo mundo ali e tal, aí de repente aquela criatura começa a se conectar com uma pessoa, um amigo, uma amiga, e que tem uma certa influência, e que tá tirando aquele membro ali daquela rotina, daquilo tudo que tá estabelecido rigidamente para fazer, e a pessoa começa a falar em expansão de consciência, tá. O que acontece com esses familiares? Eles querem saber quem que é essa tal de Gisele, deixa eu ver. Então, todos aqueles seres que estão no campo da pessoa, as entidades, seres, tudo, os seres que estão de posse dos contratos, dos pactos, de todos os acordos, assim, ó. Eu tenho a força, eu tenho o controle, né, aquele, como é que fala? Controle remoto na mão. Elas começam a me visitar. Então, de quarta-feira pra cá, hoje a coisa deu pelo menos até agora tá mais sossegada. Mas até ontem, gente, eu vou falar que foram 2 dias muito interessantes, quase infernais pra mim.
E eu ficava assim, uau, como pode melhorar, hein? E usando ferramenta, e aí sempre vem no fundo, lá no fundo, ai, pra que eu fui inventar isso? Pra que eu fui inventar isso? Ai, ai, ai. E é assim, gente, que a banda toca comigo. Eu tô sendo assim absolutamente verdadeira com vocês. A vontade que eu tenho de falar, ai, não, para o trem que eu quero descer. Vocês entenderam a situação? Qual que é? Vocês entenderam? É um babado. E é o trem bala que tá passando. E eu falo, aí eu dou um espetáculo, eu falo com a minha equipe de trabalho, eu falo, mas vocês, hein? Vocês inventam e eu vou junto. Eu falo com eles como se eu não tivesse nada com isso, né? Que se eu não tivesse, como se eu não tivesse partes de mim mesma, né? Partículas de mim mesma, da mesma origem, trabalhando comigo, né? Que é o que mais acontece. Isso é muito comum. É o que acontece muito com a gente. Então, são os partes, né? São partículas, são fractais que são da mesma mônada e tá tudo ali em volta. E no meu caso, trazendo, vamos, é um trabalho de formiguinha, mas vamos fazendo, porque em outras dimensões, isso tá reverberando, né? É a grande estratégia, né, de ter humanoides aqui dentro é essa, né? É despertá-los. Na hora que eles vão despertando, então esse meu trabalho é muito despertar as pessoas no geral. E tem uns humanoides no meio disso aí que vão despertando também, e que aí começa que a gente tem uma condição diferenciada, tem. Não somos melhores nem piores, mas tem um lastro. É um lastro monádico. Muito interessante. Então a gente consegue fazer, sabe, uns movimentos diferentes e tal, significativos. Eu não crio expectativa nenhuma, de resultado, que isso, mas tem tido resultado fantástico. Nossa, eu recebo cada depoimento que eu mesmo fico assim, uau, então tem que continuar, né? Gente, eu sou igual criança, eu tenho 2 anos de idade. Eu falo, então tá, vamos. Aí o negócio aperta, tá doendo, sabe? Mãe, tá doendo. 2 dias, sabe? Crucificado de cabeça pra baixo, assim, Fora o drama, né? Mas é que fica desconfortável. A minha casa fica cheia e eu só fico olhando. E não adianta, eu já entendi que também não adianta só querer ficar expulsando. Tem horas, sabe, que eu olho para as coisas, eu falo, como que eu posso lidar com isso de uma forma mais grandiosa? Mais grandiosa, por favor. E eu tô entendendo aos poucos, porque são degraus, né? E aí eu vou subindo degraus, e aí eu vou olhando, eu falo, será que, no meu caso, tô falando não tô falando de vocês não, tá? Cada um, né, na plataforma né, no degrau que alcançou, não estou dizendo que eu sou melhor, mas a minha parada é lidar com isso o tempo todo. Então eu tô meio que especialista, não tem jeito. Aí eu falo, será que adianta eu ficar também só expulsando entidade? Claro que não. E aí eu vejo a minha casa, eu olho para um lado, olho para o outro, tá? E assim, gente, eu não vou fazendo relevante. Assim, tem hora que eu falo, bato o pé, eu falo assim, quer ficar sozinha, libera tudo. Mas tem hora que, mas chegou muito ser, muita coisa. Gente, aí, né, aí eu fui entendendo, a gente vai entendendo, gente, tem coisa que acontece num dia. Eu levo 1 mês as coisas acontecendo e as coisas, né, expandindo, acontecendo, para a ficha cair, para ver o que tá acontecendo. E são camadas de realidades, né? Teve um evento há não sei quantos dias atrás, que eu tava no meu carro, que teve um pequeno, uma coisa bobinha de um esbarrão e tal, e que
A hora que eu saí dali, eu já entrei num borracheiro do lado, que eu tava saindo para ir pro borracheiro, eu entrei dentro de um posto de gasolina, e lá dentro aconteceu uma coisa um pouco interessante, e eu fiquei muito brava, porque era totalmente dispensável, mas a gente entra no racional, tal. E eu vi que, né, na hora que aconteceu, tive um monte de percepção, eu fiquei brava, né, porque, né, conseguiram me acessar, e eu não gostei. Não gostei, fiquei... Ai, nossa, eu fiquei brava demais. E aí, eu entrei no borracheiro, né, que eu tava indo pro borracheiro, aí eu fui pro borracheiro, abri o porta-mala do meu carro. Eu abri o porta-mala do meu carro, fiquei assim na frente do porta-mala, o borracheiro, ele ia pegar, pra ele poder pegar o step e tal, o pneu, pra arrumar, botar o step, aquelas coisas de borracheiro, todo mundo sabe que ocorre. Eu abri isso, estava lá conversando com ele, o porta-mala do carro simplesmente desceu. E ele era para ter arrebentado o meu... Gente, se pega, tinha quebrado nariz, tinha quebrado tudo. Eu nem sei o que tinha acontecido. Simplesmente fez assim. Esbarrou, pegou meu óculos e jogou no chão. Só o óculos. Mas fez assim... E aquilo desceu, pegou no óculos e jogou o óculos no chão. Aqui, ó. Somente o óculos. O óculos estava encaixado. Não encostou em nada. Não encostou em mim. Pegou o óculos e jogou no chão. A hora que aquilo aconteceu, eu olhei para o lado esquerdo. Tinha um ser muito alto. E eu tive uma percepção dele. Aí eu falei, bom, agora não dá para... ver o que é, o que não é, que eu tinha coisas, né, muito práticas ali para resolver e eu tava um pouco alterada por causa do esbarrão lá, da bobagem que tinha acontecido, terrível, ridículo, absurdo. E eu tive que arcar com a história, eu falei, tudo bem, vamos embora. E o que aconteceu? Para não dar confusão, não estava disposta. E aí, eu fiquei com essa percepção desse ser. E aí eu fui entendendo umas coisas. Eu já tenho evitado de que, vou botar um nome e tal, né? Aí eu vi mais ou menos a classe de ser que era, eu fui fazendo pergunta, a informação foi chegando. Mas gente, eu cheguei a perceber que eu consegui ver de via remota, porque a gente pega a cena, vai e volta. Tem umas coisas que a gente faz fora do, né? Que são possibilidades, né? E eu percebi assim, gente, esse ser só fez assim, ó, com o dedinho assim, tipo assim, sabe? Rindo assim, fez assim. Tuf. E o negócio desceu, aconteceu e tudo, pra chamar a minha atenção, porque ele queria ser visto. Ele fez, porque ele queria ser visto. Então é uma conversa, vamos falar assim, é um contato, um acesso, né, que não é todo mundo que vai conseguir ter nesse nível. Mas dada a minha, né, e questão minha com política externa da terra e tal, essas coisas que rola aí, né, que eu fico ligada, sem dar muita importância pra isso, mas eu sei que acontece, que eu mando os relatórios e eu tô, não digo lutando e tal, mas eu mando informação, eu sei aonde que vai, é bem alto, e eu estou sempre falando, olha, apesar de tudo, vocês têm que levar em consideração as condições, né? Então, não vai porque eles são coitados, nós somos coitadinhos, não é nada disso. Mas eu tô sempre, né, batendo em cima de determinadas situações para aliviar, gente, para aliviar sentenças, situações, para aliviar. Para quem pode ser aliviado? Então, vamos dizer assim, né? Eu não sei, eu tô sempre, né? O contato com o conselho que eu tenho e tal, eu tô sempre falando, né? Eu tô sempre emitindo essas informações e tal, isso é uma coisa pessoal minha. E esse ser fez isso. E aí eu tô decodificando. Cada dia cai mais informação, mais ficha a respeito do ocorrido. Porque eu não consegui ter clareza. Veio a cada dia acontecia uma camada de realidade que foi chegando. E assim, quando eu chego na conexão monádica,
Eu percebo claramente, não sei se vocês estão acompanhando. Fala aqui pra mim se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Bota o dedo no joinha, fala alguma coisa, porque eu não sei se vocês não estão entendendo a parada, né? Porque eu vou falando, eu vou embora. Fala aí pra mim se tá claro que eu tô querendo comunicar. E aí, quando chegou na conexão monádica, quando eu olho para esse evento, para esse ser, que eu não vou ficar qualificando, é tal, eu olhei e eu falei, né? Ele tá jogando alto, é ser que joga alto, né? E ele dizendo para mim, eu sei que você tá aí, né? Você tá fazendo, tipo, né? Ele não conseguiu fazer nada além do que fez. Né, assim, que interagiu comigo daquela forma. E eu olhei para aquilo tudo e continuo olhando, observando, né? Eu falei, puxa vida, onde que eu tô indo, hein? Tô incomodando. Tô incomodando, mas tô fazendo. Por isso que eu dei o exemplo do Pablito, né? Tá incomodando, mas tá fazendo. Tem que fazer alguma coisa. Aí eu percebi. Eu falei, realmente, o meu trabalho tá assim incomodando, né, cutucando umas esferas aí de consciência, né, umas instâncias. Que interessante, né, que interessante. Não vou chegar aqui para vocês e ficar falando, mas nossa, poxa vida, eu estou sendo perseguida, eu sofri um ataque. Não, eu acho que é a melhor forma que que esse ser achou de dizer para mim, se tô de olho, não sei, viu? Pode ficar, meu bem. Mas nós também estamos de olho em você, né? E aí eu chamo todo mundo, falou todo mundo aqui comigo, né? Ai. A gente tem que andar acompanhado, bem acompanhado, né? Sempre que possível. Que bom. Então tá dando para entender, né? E aí, gente, o que acontece? Essa conexão monádica, aí eu falei, puxa vida, veio Touch Vibration, e resgate fractais, agora a conexão monádica. Gente, quem não fez inscrição é amanhã, 8 horas da manhã. Primeira conexão monádica. Então, eu tô contando tudo isso pra vocês, né? Dessa forma, assim... quase prosaica, né? Contando para vocês o que isso, a construção disso, tanto para mim fazer como a reação que isso está ocorrendo, né? Que está incomodando algumas instâncias que está incomodando. E outras épocas eu não gostaria de estar incomodando. Hoje em dia, né? Falar com vocês que eu gosto, que é o ideal, não é, mas é necessário. Então, o resgate a conexão monádica tá aí amanhã. Não deixa para fazer sua inscrição na última hora, e vem no mesmo formato do touch dos fractais. Você pode presentear quem você quiser, familiar, para quem você quiser, que esse é o grande presente de reconexão, né, com a consciência, com as redes neurais superiores, mônadas. São os nomes que a gente dá aqui, tá bom? Só que acontece, meus amores, o seguinte: o pessoal que lida com mônada não sabe, mas assim, atrás que existe uma realidade que ocorre que a gente chama de mônada. E essa forma da gente lidar, esse nome que a gente dá e tudo, também é uma programação que ferra com todo mundo aqui. Então, na realidade, o que eu vou fazer sábado é, primeiro, liberar uma programação para que vocês acessem, não o holograma, não a programação que existe dentro dessa galáxia, vamos falar assim, dentro desse sistema Terra.
eu vai além, porque não é só falar assim, dá o comando, vamos nos conectar. Não é simples assim. A gente tem que liberar programações, né? Então, assim, o que eu vou fazer amanhã, né? Se fosse cobrar o valor financeiro, é muito mais do que muito mais. Que é uma oportunidade incrível, mas estou fazendo em grupo, estou fazendo... Gente, é para ninguém dizer depois, eu não tive oportunidade, eu não tive, babá. E eu também tô assim, olha, eu tô fazendo a minha parte, com muita facilidade. Tô dando facilidade financeira, econômica para qualquer pessoa fazer, né? Basta ela engajar, basta ela escolher. A minha parte eu tô fazendo. Então agora, façam de vocês. E eu peço a gentileza, para não deixar para a última hora, às vezes que o negócio começa às 8 horas, chega 10 minutos, 5 minutos para as 8, a pessoa se inscreve, manda o Pix, que eu olho e falo, uau, entra, mas poxa vida, né? Me dá um pouco de impacta, né? Meu trabalho. Então, se programa, hoje é sexta-feira, faz até de noite. Gente, hoje é um dia que eu vou até 11 horas da noite fazendo inscrição, meia-noite, não tem problema. Mas amanhã tá mais livre. Amanhã às 7 da manhã começa a inscrição de novo, 6 horas, 7 horas, não tem problema. Mas não deixa para fazer a inscrição faltando 5 minutos para o evento. Só isso, tá bom? Porque se você já escolheu, vai lá e faz. Então, Marcelo, vamos lá. Tá aí os posts e tudo, tá no grupo, tá lá no Instagram. Marcelo, eu vou pôr você no grupo. Gente, quem quiser entrar no grupo Giselda Galvão Consultora para receber esses comunicados mais diretamente, fala comigo. Fala assim, me põe no grupo, eu ponho lá, tá? Se vocês me permitirem. Porque, gente, lá no grupo eu não permito que ninguém fique publicando nada, é só eu que publico, é só mesmo para falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. De vez em quando eu solto alguma coisa, né? Mas eu tenho evitado porque tudo gera polêmica, as pessoas, né, cada um com a sua visão e tal, mas o povo tá muito polêmico, muito... Não que não possa discordar, mas o pessoal quer ficar espetando e eu não tenho paciência, eu não tenho tempo para isso. Então tá. Grupo seleto, meu amor, obrigada. Né? É muito acessível, né, gente? É muito acessível. Então eu vou colocar você lá, viu, Marcelo? Beleza, coloco sim. E amanhã então conexão monádica. Na realidade é uma reconexão monádica. Mas eu coloquei que é mais simples, né? Conexão monádica, 8 horas da manhã. E vocês vão acessar algumas teorias, porque eu vou dar uma pincelada. Antes de fazer o trabalho, eu vou trazer um pouquinho de informação. E vou fazer uma desprogramação antes, para poder acessar a rede neural, o caminho que é devido para cada um encontrar, reconectar a sua mônada. Porque se for assim de qualquer jeito, vai bater nas programações. E tem muita coisa no meio do caminho aí que a gente tá... Gente, vocês não têm noção. O tamanho vamos falar assim, da programação do BO que vocês vão tirar do caminho de vocês. Vocês não têm noção. É uma oportunidade tanto, tá bom? Então, olha, eu fico aguardando a inscrição de vocês hoje o dia todo, até tarde, amanhã cedinho. Mas se possível, faz hoje, tá? Me ajuda aí. E vou colocar você, Marcelo, lá no grupo. Se alguém mais quiser entrar no grupo, que não tiver, Giselda Galvão Consultora, é um grupinho do WhatsApp. Só para me mandar as coisas lá. Lá não pode ficar publicando nada, pessoal. A pessoa publica, eu vou lá e tiro. Tem gente que vira para mim, você... Aí você vê a loucura do povo. A pessoa vem, porque você fez... Eu falo, gente, que não tem nada a ver com você, com o pessoal. É porque se eu deixar todo mundo publicar, isso aqui vai virar uma bagunça. E aí ninguém vê o que tem que fazer. Esse grupo aqui é para comunicar o que tá rolando. É simples assim. Não tem nada pessoal com ninguém, né?
A gente tem essa tendência. Gente, vamos expandir, vamos virar gente grande, vamos conectar com a nossa Mona, vamos começar a fazer esse trabalho. É um resgate interno. É interno, o resgate é interno. Interno, aqui dentro, ó, resgate. Tá bom? E hoje é sexta-feira, amanhã, então, conexão monádica às 8 da manhã. Eu aguardo a inscrição de vocês. E ótimo final de semana para todo mundo, tá bom? Beijo grande e até a próxima live. Acredito segunda-feira, segunda a sexta, Papo Quântico da Gigi às 8h08 da manhã. Põe o relógio para despertar, gente, tá bom? E fica gravado para quem não pode assistir no horário. Beijo, beijo, beijo.